amigos, tudo bem? Olha só, vocês lembram que nós fizemos referência ao livro Desafios da Educação e nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação com as suas várias perguntas. Não vou trabalhar todas elas, mas se vocês puderem adquirir o livro, fazer o estudo, ele é um livro da psicografia de Raul Teixeira sob orientação do espírito de Camilo. Então, o Raul, ele compilou as perguntas que vieram do grupo espírita lá de São José do Rio Preto, do grupo espírita Bezerra de Menezes e do grupo espírita de Curitiba. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só se eu estou falando certo, né? Porque já que eu estou passando para vocês, isso mesmo, Sociedade Espírita Renovação de Curitiba e o grupo espírita Bezerra de Menezes de São José do Rio Preto. Enfim, ele reuniu perguntas, elaborou outras que dentro do movimento a gente também questionava, e aí ele juntou, surgiu esse livro com 80 perguntas e respostas, trazendo para a gente vários movimentos sobre a infância, a adolescência, a madureza, o casamento, o relacionamento na casa espírita. E hoje nós vamos trazer alguns aspectos quando fala sobre a infância. Eu vou ler aqui 2 trechinhos e eu vou comentar com vocês e depois nós vamos partir para as perguntas. Para cada fase, para cada mudança que ele traz para nós, ele traz um trecho sobre a infância, depois ele traz um trecho sobre a adolescência, e sempre referenciado com uma questão do Livro dos Espíritos e um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Mas olha o comentário que o Camilo faz para a gente sobre a infância, chama-se Perante a Infância. Alguns supõem sejam as crianças seres virgens recém-criados por Deus, isto é, quando admitem a existência de Deus, e que dessa forma são tábuas em branco, onde tudo começará a ser escrito pelos pais, iniciando-se todo o processo da individualidade. Então veja, alguns acreditam que a criança foi um ser recém-criado por Deus e chega com a mente completamente limpa, e tudo que os pais passarão é o que ele assimilará e assim será. Alguns acreditam dessa forma, e o Camilo já coloca aqui, quando acreditam em Deus, porque ainda tem aqueles que nem acreditam em Deus. Mas ele ainda diz assim, muitos creem que as crianças sejam verdadeiros bibelôs, patrimônios dos seus genitores, e que por isso deverão seguir os modelos por estes estabelecidos como cópia humana de velhos caracteres. E aí começa para a gente diferenciar. Primeiro, quando fala perante a infância ela subentende a idade que vai de 0 até aproximadamente 11 anos. Se nós observarmos aí um livro, nós podemos observar vários livros que vão fazer referência, com alguma diferença dependendo dos autores. O livro Adolescência Normal, por exemplo, de uma autora argentina, não é um livro da Lavra Espírita. Nesse momento vocês vão ver que a gente vai fazer algumas citações dentro das obras que a gente conhece do movimento espírita e outras que a gente vai trazendo de referência de outros autores, mas para que vocês estejam embasados também em outros conceitos e como os dois conceitos se acasalam. Mas o livro Adolescência Normal, de uma autora argentina que se chama Arminda Berasturi, ela coloca para a gente que a infância vai até 11 anos aproximadamente, e com os meninos e as meninas estende um pouco mais aí, porque a adolescência masculina começa um pouquinho mais tarde. Então nós colocamos aproximadamente, por quê? Porque tem meninos que começam a amadurecer, ou seja, entram na adolescência por 12, 13 anos de idade. Tem uns que começam com 11.
Agora, no geral, as meninas, elas têm a infância até 10, 11 anos, quando entra com 11, no máximo até 12, elas já começam a demonstrar os sinais de adolescência que nós vamos ver aqui. O que é essa adolescência? Daqui a pouco a gente vai trabalhar essa questão da adolescência também. Então, a infância, nós temos um espaço largo para trabalhar na cabecinha da criança, mas entendendo que a criança, ela não vem recém-chegada da sua construção espiritual. Ela é recém-chegada do plano espiritual, vindo do nosso ventre, mas ela já traz uma bagagem. Tanto que quando ele fala aqui, quando ele fala virgens, onde está? Alguns supõem sejam as crianças seres virgens recém-criadas por Deus, quando admitem a existência de Deus, dessa forma são tábuas em branco, onde tudo começará a ser escrito pelos pais. Isso não existe, gente. Ela já traz uma bagagem, ela já traz valores, e alguns valores a gente já começa a identificar. Nós vamos ver isso nas perguntas, mas alguns valores a gente já começa a identificar por algumas tendências. Tanto que quando no parágrafo seguinte ele fala, muitos creem que as crianças sejam verdadeiros bibelôs, patrimônios de seus genitores, a gente protege. O exemplo de bibelô é muito singelo. Por quê? Porque o bibelô é frágil. A gente acha que a criança é toda frágilzinha ali, ela é frágil na sua construção biológica, mas ela traz uma construção espiritual, ela traz valores alicerçados, ela traz vivências construídas, vivências destrutivas ou vivências evolutivas. Ela traz N valores que nós, quando recebemos no nosso ventre, nós desconhecemos. Então, se ela não é esse bibelô, ela não vai quebrar com qualquer coisa, a gente tem que ter o quê? Firmeza na educação. Firmeza na educação. Sem a gente se preocupar se a gente estaria ferindo ou não. Se é firme, é certo, eu preciso, faremos. Está dentro daquilo que a gente estuda? Faremos. Até porque o que tem acontecido hoje na educação? Muitos pais, inclusive parentes próximos, tios e avós, têm permitido que os bibelôs manipulem os seus posicionamentos adultos e corretos. Eles estão permitindo que os bibelôs, ou seja, aquelas crianças, manipulem o seu jeito de conduzir, a sua forma de determinar, a sua forma de caminhar, de exigir a caminhada dessa criança para com eles. Porque, não deixa, né? Coitado, tá novo ainda. E a gente entende que esse ceder excessivo, tem coisa que pode ceder? Pode. Nós vamos ver aqui ao longo vários exemplos. Mas nós não podemos desprezar o conhecimento que a gente tem. Enquanto adultos, enquanto viventes, enquanto maduros, com os anos que já caminhamos, com o que aprendemos com os nossos pais, com o confronto de valores que trouxemos de outra época, que temos alicerçado conosco, nós não podemos desprezar. Então veja, muitos creem que as crianças sejam verdadeiros bibelôs, patrimônio de seus genitores, e por isso deverão seguir os modelos por estes estabelecidos, como cópia humana de velhos caracteres. Então, se eles não são bibelôs, não são tão frágeis, nós vamos apresentar os nossos valores, mas nós vamos ter um tempo para ouvir os valores que eles também estão trazendo. Porque tem hora que nós vamos colocar coisas que a gente precisa rever o nosso conceito, é claro. Lembram lá na nossa época de educação, os nossos pais não falavam, não permitiam alguma coisa, e não falavam, não explicavam. Quando a gente falava assim, por que eu não posso ir? Eles falavam assim, não pode porque eu não quero. Não pode porque não pode. Não pode porque quem manda sou eu. Não pode. Hoje, esses conceitos caíram por terra. Quando a gente fala para a criança,
Porque, meu filho, eu não gostaria que você fosse. Você vai falar assim, mas por que eu não posso ir? Nós temos que ter uma explicação lógica. Essa explicação lógica é levar para a compreensão dele. Por quê? Porque ele é um espírito que está trazendo valores vindos para nós de outras épocas ou de outros locais. E ele tem um valor que ele chega alicerçado, é o questionamento. O questionamento, gente, não é necessariamente afrontar aquilo que nós estamos apresentando de valores, mas é travar o diálogo com aquilo que nós estamos apresentando de valores. Travar diálogo. Então, quando ele fala assim, por que eu não posso? Tenha uma explicação lógica. Meu filho, eu não gostaria que você fosse para a casa do seu amigo agora. Ele está com 4 anos, está com 7 anos, mas por que você não dá essa resposta? Porque eu não quero, não é porque eu não quero. Meu filho, olha o horário, eles acabaram de almoçar, estão descansando, hoje é domingo, à tarde, deixa eles descansarem, conversa com o seu amigo e depois você fala com ele, olha, mais tarde a gente encontra. Agora, veja se ele pode vir para cá, porque aqui não vai atrapalhar, mas a gente tem que ter uma justificativa que o leva a pensar. Ele não está afrontando, ele está provocando o diálogo. Aquilo que muitos de nós não conseguimos ter lá atrás, na nossa educação. Então, eles não são bibelôs que vão, na forma que a gente coloca, ele vai ficar. Não é isso. Mas, por outro lado, não quer dizer que eles estejam nos afrontando. Estão nos provocando o raciocínio. E aí a gente explica, eles contra-argumentam, a gente explica, eles contra-argumentam, até que a gente entre no denominador comum. E se não houver o denominador comum, vai haver o nosso conceito. Porque quando a gente tem conceitos pré-estabelecidos e a gente sente que aqueles é que são saudáveis, nós não vamos abrir mão. Nós vamos entrar no denominador comum e por isso a importância do diálogo. Ok? Continuando. Aí, olha o que o Camilo coloca para nós. O pensamento do Espiritismo, a tal respeito, falando da questão da educação diante da infância, é que o ser que os genitores conduzem nos seus braços carinhosos não passa de milenário viajor da evolução para o Criador. Entendamos isso. Milenário viajor da evolução para o Criador. Milenário, de acordo com o que vimos atrás. Ok? Milênios, estando na Terra para o esforço da autossuperação, na reestruturação do caráter moral e abrilhantamento intelectual, como aluno que assiste às classes no grande educandário do mundo. Estamos aqui, passamos por essa fase da infância, estamos hoje na fase adulta, mais indo para a madureza, mas com o objetivo de ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda. Viajores milenares. Viajores milenares. E aí, então, com o objetivo de reestruturação do caráter e abrilhantamento intelectual. O que nós podemos proporcionar? Quando eu coloquei, agora há pouco, falando da importância do diálogo, ali nós estamos travando uma movimentação intelectual daquilo que eles têm para oferecer e que nós temos para oferecer também. E ele diz mais, a infância bem educada dará ensejo à juventude bem estruturada. Eu estou vendo a juventude desequilibrada? Estou. Mas avaliemos o contexto. Inúmeros desses lares estão conturbados. Ah, Emerson, mas então a responsabilidade é sempre dos pais? Não. Não é isso não. Mas os pais têm participação efetiva. Entretanto, se esses pais estão com a consciência tranquila, ok. Mas eu não posso desprezar a bagagem que aqueles filhos estão trazendo desse milênio de viagem, ou desses milênios, né? Porque são viajores milenares, conforme coloca Camilo para nós. Eu não posso desprezar. Então, nem toda marginalidade vem dos lares perturbadores, mas muito da marginalidade
vem de lares desestruturados. Então, a preocupação com a educação é exatamente essa, estruturarmos os lares. E aí o Camilo diz assim: a infância bem educada dará oportunidade, dará ensejo à juventude bem estruturada. Em termos gerais, o que produziria o surgimento de uma sociedade de adultos capaz de cultivar e cultuar a honra, o trabalho, a honestidade, a fraternidade e a fé. Então imaginem vocês, amparados pela razão e pelo sentimento. Então, veja bem, a importância de um lar equilibrado vai dar oportunidade. Mas se aquele filho que nasceu naquele lar não quiser aproveitar essa oportunidade, gente, é escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Mas ele aprendeu. Vamos pegar um exemplo que vai estruturar esse trechinho e a gente vai fechar esse trechinho com a seguinte colocação: com bases nesses dados, indaga sim sobre as mais variadas questões que envolvam a infância no que tange à educação, porém não te detenhas a receber respostas e refazer perguntas, sem que saias da tua acomodação para começar a ação necessária. Ou seja, não fica só nesses... Eu estou passando para vocês alguma coisa superficial dentro do aprofundamento que o tema exige. Entendam isso. A gente aqui não vai esgotar de forma nenhuma alguma coisa superficial dentro do que o tema exige, mas olha o que a espiritualidade está trazendo. Não fiquemos na acomodação de perguntas e respostas sem aprofundamento. Que isso está nos levando a mais pesquisa? Vamos lá. Está nos levando a mais leitura? Vamos lá. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode ir colocando. Vai estar postado lá no YouTube. No comentário chegaram perguntas, a gente leu as perguntas, nós vamos trazer também de conformidade com o que a gente está discutindo aqui. Mas não se contentem e não fiquem concordando com o que a gente está colocando aqui, sem que vocês façam também as pesquisas de vocês. Por quê? Porque é o que o Camilo está propondo. Não te detenhas a receber respostas e refazer perguntas sem que saias da tua acomodação para começar a ação necessária. Ou seja, vamos sair desse movimento e aprofundar o conhecimento. Porque aquele ser, ele também está no movimento de aprendizado, ele está no movimento de crescimento, ele está no movimento de aprofundamento e pesquisa, como nós vamos ver aqui nas nossas discussões. E aí ele diz mais: ou sem que te ponhas a trabalhar dentro do próprio lar, para minorar, para diminuir ou resolver problemas que já podes minorar ou resolver no teu núcleo familiar. E aí eu falei com vocês que nós vamos fechar esse trechinho com uma pequena história, mostrando que necessariamente o equilíbrio ou o desequilíbrio, ele não vem apenas da construção do lar. O lar tem uma participação. Há muitos anos vocês vão lembrar de uma garota, Miriam Brandão, que foi sequestrada, e aí 2 irmãos a sequestraram. Esses 2 irmãos que a sequestraram, eles foram negociar o resgate com os pais da Miriam Brandão. Depois deste fato ter sido descoberto, os pais terem chamado a polícia e a polícia ter identificado, quando eles pediram a prova de vida, não tiveram a prova de vida, a criança já tinha sido morta e tinha sido enterrada, e foram fazer a exumação e descobriram que ela tinha sido também queimada. Os irmãos, um deles foi descoberto pela polícia e o outro, ele ficou escondido até que o pai soubesse aonde estava o outro filho. Ele chamou a polícia e entregou o próprio filho, e os 2 foram presos, cumpriram penas, enfim,
Perguntaram para o pai por que ele entregou o próprio filho. E aí o pai respondeu assim: eu não ensinei para os meus filhos a conquistar o dinheiro sequestrando filhos dos outros. Eu não tenho educação, a educação escolar, mas eu ensinei para os meus filhos a força do trabalho. E será que eles não pensaram que eles também têm criança, netos meus, da idade da menina que eles queimaram? Eu prefiro que eles comecem a pagar diante de Deus, diante dos homens, aquilo que eles estão devendo diante de Deus. Então veja, essa resposta. Eu não ensinei para os meus filhos. Isso significa o quê? A consciência dele estava tranquila. Mas que começa a pagar diante de Deus aquilo que está devendo, o inverso, que começa a pagar diante dos homens aquilo que está devendo diante de Deus. Por quê? Porque isso vai da consciência deles. Nem sempre o criminoso, quando ele paga aprisionado nas nossas celas na terra, ele desencarna com a consciência tranquila. Outros pagam e usam o movimento de aprisionamento para rever as suas posturas, para fazer as suas reflexões, para detectar em si o desejo de mudança. Podem desencarnar na prisão, como podem sair da prisão com movimentos novos, movimentos conquistados pela dor, mas poderia ter sido pela educação, porque senão fica parecendo que todos que se marginalizaram, ou seja, que andaram à margem dos conceitos sociais, foram mal educados, e nem sempre foram. Mas o que o Camilo coloca para nós aqui nessa mensagem é que nós façamos o melhor que a gente puder. Façamos o melhor. Por quê? Porque o conceito de educação, dentro daquele melhor que a gente está oferecendo, pode ser empregado por eles. E nós vamos ver isso no alongar da vida, no alongar dos anos, que eles poderão colocar em prática ou não, mas os pais com a consciência tranquila de que fizeram o melhor por eles. Ok? Então, estamos fechando aí mais um trechinho. Na próxima vez, nós iniciaremos agora com a parte das perguntas e respostas, a partir desta introdução na obra no primeiro momento, e nesse segundo vídeo, uma introdução perante a infância. E aí nós vamos entrar com algumas perguntinhas da obra. Ok? É isso aí. Até breve. Um abraço a todos.